Bom, na última segunda-feira, dia 31, nós tivemos aí o aniversário, né? A data de fundação aí da Capocã, Casa do Poeta Camaquense, e tivemos a comemoração, né? O início das comemorações dos 36 anos da entidade, com uma fala, né? Da secretária-geral da entidade, a Inês Ramos Crespo, na tribuna popular da Câmara. E é uma intensa programação que segue, né? Ao longo dessa semana. E hoje a gente convidou para participar, para falar, né, desta trajetória de sucesso aqui na nossa região. Convidamos para participar a presidente Ana Irene Moraes Silveira e também o diretor aí da Criarte, o Catulo Fernandes, para a gente falar aí dos 36 anos da Capocã. É uma história, né? Bom dia. Bom dia. Só vou pedir para aproximar mais o microfone para a gente conseguir ouvir melhor. Eu tenho a voz um pouco baixa, então Tá sempre certo. ajuda um microfone. Tudo bom, presidente? Tudo bom. Então eu vou dar um bom dia para ti, para o pessoal todos aqui da rádio, aos nossos ouvintes, aos poetas camaquenses e à comunidade em geral. Tá? Catulo Fernandes, como é que tá? Tudo certo? Bom dia. Bom dia, Eduardo. A parceria Capocã Criarte na Semana da Poesia vem desde 1997. Então a gente está muito feliz em todos esses anos. Somente em 2 oportunidades não houve a Semana da Poesia, no período da pandemia, e o ano passado em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul. Tá certo. Bom, presidente, é uma intensa programação que nós temos aí nessa Semana da Poesia, né? Iniciou lá na Câmara de Vereadores com o pronunciamento da secretária-geral. Isso. A nossa secretária-geral, a Inês, esteve na tribuna na Câmara e nos representou lá, porque no dia nós estávamos viajando. E durante essa semana tem uma intensa programação, o Catu depois vai falar nela. Ontem nós estivemos na Escola Manuel da Silva Pacheco, muito, muito gratificante. Foi realizada a doação de livros para a Biblioteca Mário Quintana e houve a participação dos alunos lendo poemas do Fernando Pessoa, né, que é o homenageado nesta 26ª Semana da Poesia. Tá? Que, como o Catulo disse, só em 2 anos, desde o seu início, que não ocorreu, que foi na pandemia e em função das enchentes. Só a catástrofe mesmo para... Sim, para tardar. E pandemia para nos tirar. Então, a Capocã, ela vem se mantendo há 36 anos. É a entidade cultural mais longeva da região. Não foram, assim, sempre 36 anos de facilidades, mas de muito, muito trabalho abnegado, voluntário e muita dedicação de todos os presidentes que me antecederam, que são 6, alguns repetiram mandatos, das diretorias e de poetas de Camaquã e de toda a região. Que maravilha, né? Realmente é um trabalho importante aí na nossa sociedade, né, Catu? Sim. Não tenha dúvida, Eduardo. E mandando já o nosso abraço a todos os ouvintes internautas do Bom Dia Camaquã e do Portal Clique, que está, inclusive, acompanhando a nossa Semana da Poesia. Agradecemos a toda a equipe de jornalismo aqui da Clique. A Capocã, ela surge no momento de redemocratização do Brasil, no ano de 1989, e nós, de lá para cá, com certeza demos um avanço muito grande na questão literária, em particular na poesia. Em 125 anos da história de Camaquã, nós tínhamos, Eduardo, apenas 6 obras publicadas. Nós estávamos em 1989 com 6 livros publicados. Hoje são mais de 100 edições, incluindo antologias, que nós estamos na 7ª edição,
E só nesse ponto qualitativo, e não é pela quantidade, mas pela qualidade, nós já podemos ver a diferença. E principalmente que dos 6 livros publicados, 5 eram de poesia. E aquilo chamou muita atenção. O nosso idealizador e fundador da casa, o Álvaro Santisteban, nas primeiras matérias que circularam, a gente sempre procurou colocar este comparativo, né, de que como a poesia tinha grande importância na nossa cidade, embora poucos livros, mas a grande maioria eram poetas. O Adroaldo Claro, o Bernardo Link, o Evandro Gomes, que inclusive inaugurou a poesia modernista na nossa região. Com certeza, se ele morasse num grande centro, ele estaria entre os principais autores do Rio Grande do Sul. No sentido de ser mais conhecido, sim, não no sentido da qualidade do seu trabalho. E de lá para cá, a Capocã também tem um diferencial, que já no início da trajetória, nós nos pautamos de resgatar certas memórias e questões que envolvem política, social e ética e moral também. E a casa, hoje, coisas que a casa fez lá nos final dos anos 80 e início dos anos 90, hoje está um grande debate no Brasil. A questão da liberdade de expressão, a questão da mulher, a questão da negritude, do movimento afro, porque nós temos como patrono Perpétuo Barbosa Lessa, como patrona de honra a autora do hino de Camaquã, Helena Corleta, como patrona espiritual das referências negras mais importantes de Camaquã e que era pouco lembrada, Rafael Pires dos Santos, idealizador da PAI, idealizador do Clube Honorato Domingos Soares, do jornal Camaquã. Então a Capocã foi vanguardista na questão feminina, na questão do negro. Tanto que nós tivemos 3 presidentes mulheres, né? A Ana Irene Moraes Silveira, atual, a Inês Ramos Crespo. Inclusive a Inês foi a primeira mulher a publicar um livro em Camaquã. Em 1990 não havia um livro publicado feminino em Camaquã. A Erotilde Citrine, presidente também. E na questão das obras literárias, a Ana César, que saiu da Santa Rita, hoje seria arambarense, mas na época era São João Batista de Camaquã, e foi uma das primeiras feministas do Brasil, porque casada com um militar, ele recebia transferências para outros estados, e em cada estado que a Ana César camaquense ia, ela criava uma academia feminina, criava um movimento literário feminino, tanto que ela recebeu muitos prêmios no Rio de Janeiro por essas suas iniciativas. E ela é a primeira patrona de gestão da nossa Casa do Poeta Camaquense. Então a casa, ela sempre foi muito atualizada e muito moderna, e até vanguardista. Já, como diz o Joaquim Monks, o poeta é o antevisor. Quando ele escreve, de repente, um poema que pode parecer muito simples, ele já está projetando 20, 30 anos na frente. E isso a Casa do Poeta sempre teve essa ótica, né? Um exemplo bem prático é aquela música do Raul Seixas, que ele diz que o dia que a Terra parou. As pessoas pensaram que era mais uma loucura do Raulzito, e não se confirmou depois. Ele estava falando, foi antevisor, estava falando da pandemia. Então, são coisas que a gente tem muito orgulho, muito mais do que os nossos associados produzindo, que nos orgulha muito o fato de várias gerações, muitos passaram, já estão em outras cidades, mas sempre estão com contato. Nós temos associados nossos que estão no Nordeste, por exemplo. Então, o exemplo, o Geoff Neves, né? O João Neves, e outros foram para a faculdade, aí vai mudando. Então, a gente está sempre se renovando. Mas aquele esteio ali dos fundadores, dos 14 fundadores, ele conseguiu permanecer, e é difícil. O Barbosa Lessa, nosso patrono, ele dizia: quantas entidades não chegam nem ao 2º ano? Criam-se entidades e acabam se extinguindo, principalmente na área cultural, porque as pessoas têm novos projetos, novas demandas, né? Então a gente tem essa
esse diferencial. Tanto é que somos considerados a mais atuante do Rio Grande do Sul e também, na nossa região, a mais antiga. Presidente Ana Irene, como é que foi lá em 92? O primeiro livro publicado por uma mulher aqui na nossa cidade. É uma grande alegria para nós termos como secretária da nossa casa a Inês Ramos Crespo, que foi a primeira mulher que publicou um livro no município. A obra Título Mulher. Título exatamente. Mulher. E eu fico assim observando, porque muito embora, né, Camaquã já tivesse 100 e tantos anos, por exemplo, cargo jurídico no município de Camaquã, a primeira mulher que ocupou um cargo jurídico no município, com mais de 100 anos de existência. E, casualmente, também a primeira mulher que ocupou um cargo jurídico no município de Arambaré. E se olharmos em volta, assim, toda a história da humanidade, até em publicação de livros, há um grande número de escritores homens, mas escritoras mulheres, muito poucas, muito poucas. Até eu participei de um projeto há pouco também, de Honrando Histórias, né, promovido pela Paola Lucena, que faz parte também da nossa Casa do Poeta. E recentemente eu publiquei este livro aqui, através da editora Fênix Serafade, né, que são pequenas crônicas do dia a dia. Esse livro saiu no período de pandemia, né, porque nós estávamos todos isolados em casa, e eu já tinha algumas crônicas escritas e juntei e fiz um livro. E eu gostei muito do resultado, porque pode não estar perfeito, pode haver críticas, ninguém é obrigado a gostar de nada, porque até Jesus, imagina, teve os seus opositores. Então, a minha escrita sou eu, é a forma como eu me manifesto no mundo. E cada pessoa se manifesta da sua forma, né? E é muito bom isso. A poesia é um estilo de vida. A escrita é um estilo de vida. Eu brinquei que agora eu pedi para a secretária ali emprestado uma caneta, porque eu tenho sempre que estar com uma caneta na mão. Tem que escrever. É um vício. E isso que eu sou já um pouco mais antiga, do tempo que não havia nem celular, computador, usava máquina de escrever, né? Então, eu só voltando um pouco, esse aqui, depois, se for permitido, eu vou ler alguma coisa daqui do livro, tá? Mas eu não posso deixar de mencionar que a gestão a nossa diretoria agora é 2024, 2026. E todo ano tem um patrono de gestão. E o patrono da nossa gestão agora é a nossa querida Erenita Claro Ávila, professora, mãe, poeta, escritora, artista plástica maravilhosa. Tá? Então, assim, é com muita honra que a nossa patrona de gestão é a Erenita, né? Isso é uma coisa que eu não posso deixar de falar. E eu gostaria também, assim, de passar para todos quem compõe essa gestão, a atual gestão da Casa do Poeta. Eu estou de presidente. O vice-presidente é o Catulo. A secretária-geral é a Inês Bernadette Ramos Crespo. A primeira secretária é a Erotildes Terezinha Ribeiro Citrine. O tesoureiro é o Álvaro Luiz Santistevam. A nossa diretora de patrimônio é a Valdirene Batista Sichowski. Tem um pouco de dificuldade, às vezes, de pronunciar. Nosso bibliotecário é o Paulo Sérgio Vencato.
A nossa Relações Públicas é a Luana Vargas Fernandes, e compõe o nosso Conselho Fiscal o Roger Silva Tavares como presidente. O nosso vice-presidente é o Alceu Amaral da Silva. A nossa secretária é a Cíntia da Cunha Gorziza, e compõe o Conselho Deliberativo da Casa do Poeta como presidente o Valtencir Gamel, o popular pronúncia que é difícil. Tranquilo. O nosso vice-presidente é o Celso Jonathan Conflans Garcia, e a nossa secretária do Conselho Deliberativo é a Francisca Isabel de Farias. Ontem, uma coisa que eu gostaria de falar também é a seguinte: ontem foi o Dia Internacional do Livro Infantil. E assim é com muita alegria que nós temos na nossa casa muitos escritores de livros infantis e infanto-juvenis. Tenho aqui ao meu lado o Catulo, depois ele pode falar das suas obras, se houver oportunidade. Claro. Vários, a Francisca, agora comecei a referir, tenho até medo, a Lilian, que lançou livro este ano, a Lilian Vasconcelos, a Sônia Affeld, a Francisca, me ajuda, Catulo, mais alguém? A nossa diretora da SERV, Yara Schmegel, a Rosângela Stein Pires, que foi a primeira a publicar o Ser Criança, também na literatura infantil. Isso. E, inclusive, esse universo da literatura infantil tem mobilizado muito os escritores da Capocã. Nos últimos anos, muitas obras. Praticamente as edições de literatura infanto-juvenil são anuais na Feira do Livro de Camaquã. E não só em Camaquã, nas Feiras de Livro de Porto Alegre, Pelotas, o pessoal realmente assim é um novo nicho literário. E como a gente trabalha muito com crianças e os projetos são muito voltados para as crianças, acaba que tu vai te envolvendo e como diz o Milor Fernandes, criança tem cada uma. Às vezes, numa palestra, ou numa contação de histórias, ou numa hora do conto, vem a motivação até do título de um livro. Então, isso aí motivou muito os nossos autores nos últimos anos, e a gente, com certeza, a Capocã está dando também uma grandíssima contribuição para as e-mails de Camaquã, a Cíntia Gorziza com seu Fuscultura rodando não só em Camaquã, mas em toda a região, a Sônia Off e a Yara Schmegel com esses projetos também educacionais dentro das escolas, e a própria Guel Fernandes, porque ela é convidada sempre para levar o artesanato, a produção de mandalas, do cabuletê, questões da boneca baiomi, afro, dentro do contexto da literatura, porque o artesanato tem muito a ver com literatura. Tanto que é a novela, que nada mais é do que um livro ficcional, vem de novelo, que é artesanato. O enredo, a trama que se faz um romance, seja ele... romance que se diz não é só romântico, né? Pode ser um romance policial, trama, enredo, tem a ver com artesanato. Então essas coisas estão muito ligadas, por isso que a Casa do Poeta, além de tudo, ela tem essa irmandade com a Associação dos Artesãos de Camaquã, muito próxima, e também com a Associação Amigos da Água Grande, porque o Barbosa Lessa, o Ponto de Cultura Barbosa Lessa é o nosso patrono, e inclusive são apoiadores da Semana da Poesia. E também queremos fazer um agradecimento a nova Secretaria da Cultura, Turismo e Eventos, que apoiou os recursos para os oficineiros, né? Que nós estamos fazendo muitas oficinas em escolas, todos os nossos projetos são gratuitos, e a Secretaria, esse recurso já estava alocado desde o ano passado, na antiga Secretaria, na SMIDICT, mas o fato de haver a questão das ações climáticas no Estado, acabou que essa semana está culminando esse ano. Então, vai também o nosso agradecimento aos apoiadores, Ponto de Cultura Barbosa Lessa e Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos. Muito bem. Eu posso? Claro. Pessoalmente, eu quero assim agradecer muito
ao município de Camaquã, através da Secretaria de Cultura, porque recentemente nós tivemos alguns intercalços lá na casa e fomos prontamente atendidos. Então, assim, a nossa gratidão pelo apoio e parceria sempre nos últimos 36 anos do município de Camaquã, em especial agora, houve essa ajuda muito grande. Quero agradecer assim ao secretário Gildo no momento, muito grandemente, ajuda muito importante. E só acrescentar assim que nós temos uma parceria realmente muito grande com a Associação dos Artesãos, que eles são poetas. Com certeza os artesãos são poetas. Eles fazem poesia com as suas mãos, porque toda obra ela é manifestada através de um sentimento, né, do artista, do artesão. E o poeta também ele se manifesta através de um sentimento. A matéria-prima dos artesãos, a primeira matéria-prima dos artesãos é o sentimento. E a primeira matéria-prima do poeta é o sentimento. Então, cada poeta e cada artesão, ele só pode transbordar o que ele tem no coração, né? E a poesia, ela é curativa. E o artesanato também é curativo, porque ele extravasa, ele transborda, né? Com certeza. E qualquer pessoa pode se associar à Capocã? Como é que funciona? E principalmente para as pessoas que daqui a pouco têm algum projeto de desenvolver o seu livro, né? Tem suporte, pode ser divulgado ou lançado através da Casa do Poeta. Muito importante, Eduardo. Eu digo isso até porque um colega nosso aqui na redação está fazendo um livro, né? E aí gostaria de lançá-lo em breve, aí, quem sabe. Já estamos colocando a Criarte à disposição para a edição desta importante obra. As questões que envolvem primeiro é a questão que envolve o nome Casa do Poeta Camaquense. Casa do Poeta Camaquense é simbólico porque existia a Casa do Poeta Rio-Grandense e a Poebras, Casa do Poeta Brasileiro. Então nós somos afiliados a essas duas entidades, em nível estadual e em nível nacional. Mas a Casa do Poeta Camaquense, ela abriga cronistas, abriga todos os escritores do gênero da prosa, romancistas, não somente da literatura poética. Tanto que nós temos agora essa grande leva de literatura infanto-juvenil que participam ativamente da casa. Muitos também conseguem conciliar ambos os estilos. Escrevem poesia, história, romance, crônicas. Inclusive, eu me considero, acima de tudo, poeta. Mas com o Núcleo de Pesquisas Históricas de Camaquã, que foi um dos grandes avanços culturais da nossa cidade, onde a figura do Dr. João Máximo Lopes é exponencial, ele é aos 96 anos de idade, e o Barbosa Lessa foi um dos fundadores também. Nós enveredamos também para a história regional. E depois, com essas participações nas escolas, para a literatura infanto-juvenil. E para se associar na Capocã, basta ter, pelo menos, alguns trabalhos publicados. Vai preencher uma ficha de inscrição, 2 fotografias, uma para carteira social, outra para referida ficha, e não é necessário que a pessoa tenha livro publicado. Muitos pensam, só se eu tiver livro publicado eu posso me associar. Então, o nosso objetivo é resgatar os valores do passado, que são os patronos de gestão, como é o caso lá no começo da Ana Patrícia Vieira Rodrigues César, para ser patrono de gestão somente falecidos, pessoas que já nos deixaram. É bom frisar esse contexto, até porque nós queremos resgatar e não deixar morrer a história dessas pessoas. E
revelar novos talentos literários. Então a gente descobriu muita gente boa ao longo desses anos, e inclusive que já estão com obras publicadas. E o projeto Poesia na Escola, que a Ana se referiu no início, faz parte dessas descobertas. Ontem nós tivemos pelo menos 4 alunos declamando poemas e chamando a atenção pelo ritmo, pela entonação, pela imposição de voz. Com certeza, tendo professores, principalmente quando os professores são ligados à área cultural, como é o caso da Kátia Joski e da professora Veridiana Padilha, lá na Escola Manuel da Silva Pacheco. Então, o projeto Poesia na Escola, ele já distribuiu, dentro da Semana da Poesia, mais de 12 mil livros, né? Até tem, o Clique colocou um dado ali, e eu, depois na correria, me esqueci de reiterar ali para o pessoal, né, que são 12 mil livros, porque não fica restrito somente à Semana da Poesia, porque a Semana da Poesia é um simbolismo. Sim. Sempre é a Semana da Poesia para Capocã. A todo momento nós estamos participando de atividades em escolas. E esta semana eu quero fazer um agradecimento muito especial, então, aos nossos oficineiros, né, que são razão maior da Semana da Poesia, que na verdade eles são os vanguardistas que estão à frente, né, deste projeto. O Fuscultura da Cíntia Gorziza esteve na EMEI Irmãos Maristas. A Inês Ramos Crespo, ontem, com as oficinas literárias, onde a nossa presidente Ana Irene acompanhou no Colégio 7 de Setembro. Hoje, novamente, nós estaremos no 7 de Setembro, com a Hora do Conto, com a Sônia Off, e com a oficina de reciclagem com a Guel Fernandes. E durante todo o ano nós teremos no Ponto de Cultura Barbosa Lessa 6 atividades de semanas culturais, com 8 oficineiros, com palestrantes, com Hora do Conto, com contação de história e, é claro, com a parceria da Casa do Poeta Camaquense. Porque nas atividades do Ponto de Cultura, a Casa do Poeta é apoiadora, e nas atividades da Capocã, o Ponto de Cultura e a Associação Água Grande faz essa colaboração. Então, essas entidades estão interligadas, né, Eduardo? Associação de Artesãos, Associação Água Grande e Capocã. E a Criarte, como elas são entidades sem fins lucrativos, a Criarte é uma apoiadora inconteste de todas essas entidades, até para os efeitos legais, do repasse de recursos, das notas fiscais, das prestações de contas que é preciso fazer a cada evento que tem apoio do poder público, ou apoio, inclusive nós temos apoio às vezes até estaduais, apoio das entidades privadas. Então a Criarte foi criada lá em 1996 e com o nome de Criarte Produções Culturais e Publicitárias Limitada. Era o que se usava na época, né? E aí depois a gente mudou esse nome fantasia, então, para Criarte Marketing Eventos, porque aí a gente faz tanta parte da divulgação, fazendo colaborando com a imprensa, colaborando com os nossos jornalistas de Camaquã. A Catherine e o Pablo têm dado muita atenção e estão sempre também me procurando, e eu, na medida do possível, colaboro também muito com o Clique, no sentido das pesquisas históricas, principalmente quando acontece datas diferenciadas. Então é uma parceria bem bacana das entidades culturais, da Criarte e da imprensa, em particular o Clique Camaquã. Tá certo, obrigado. Bom, e para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, vou pedir para a presidente, então, trazer a sua mensagem final, né? Queria ler um poema, né? Eu gostaria de ler um poema. Só assim, essa semana, essa 26ª Semana da Poesia, é uma homenagem também a Fernando Pessoa. Tá? Ontem até os crianças fizeram um trabalho bonito lá. O Fernando Pessoa, ele escrevia e usava muitos pseudônimos.
né? Ele usava, às vezes, o pseudônimo de Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caieiro. Até anotei aqui para não esquecer. E o livro dele, O Desassossego, são marcos na literatura mundial, né? Todos adoram, já ouviram alguma coisa de Fernando Pessoa, e ele inspira muitas pessoas. Até eu ontem folhava um livro e encontrei o Irajá Barreto Sibius, que foi nosso associado também, tem um escrito bem bonito sobre, fala, também se inspira em Fernando Pessoa. Mas eu até tenho aqui Mar Português, do Fernando Pessoa, e eu trouxe aqui tanta coisa que eu gostaria, se fosse possível, passar um dia inteiro com poesia aqui. Claro. Inundar esta cidade de poesia, de leveza, mas como o tempo não vai ser possível, o tempo passa rápido, então eu também, vou escolher alguma coisa aqui. Por favor. Eu tenho o meu, tenho do Irajá, tenho do Fernando Pessoa, tenho vários aqui. Vamos na sua obra, eu acho, né? Então, da minha obra. Então eu vou ler aqui. Essa aqui é uma poesia. Não está nesta obra aqui, mas ela é mais circo. Montam um circo, chamam os palhaços. Palhaços com cara de bobos. A plateia ri. Sabem, os palhaços não são bobos. Fingem. Os palhaços serem bobos, a plateia felicidade, o dono do circo poder. E assim seguem. Donos de circo, palhaços, plateias. Palhaços, plateias, donos de circo, plateias, plateias, plateias. Aí. Tá certo. Obrigado. Quero agradecer aqui a participação de vocês, né, no nosso programa. O espaço sempre aberto, né? E muito que obrigada. Possamos comemorar juntos aí por muitos, muitos anos a nossa querida Capocã. Muito obrigada. E pegou esse nome, né? Geralmente as siglas pegam mais do que o próprio nome das entidades, né? A literatura é uma dura lida que literalmente dura toda uma vida. Aí, Catulo Fernandes, também a presidente da nossa querida Capocã, Ana Irene Moraes Silveira, obrigado e até a próxima oportunidade. Nós que agradecemos.